Boa noite a todos os irmãos. Hoje gostaria de trazer uma palavra de encorajamento. Em Gênesis, no capítulo 7, diz: Porventura, se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Nós temos a escolha de proceder bem ou de proceder mal. Em 1 João, no capítulo 5, e o versículo 19, o mundo inteiro jaz no maligno. Especialmente hoje em dia, quando nós refletimos sobre como anda esse mundo em que a gente vive, nós vemos isso. E se nós não estamos vendo isso, se nós não estamos vendo que o mundo inteiro jaz no maligno, então talvez nós também jazemos um pouquinho, no mínimo, no maligno. Então é importante nós lembrarmos que esta vida que nós temos aqui não é uma vida só aqui. O momento que a gente passa nessa terra, a gente passa para servir o Senhor, a gente passa para fazer boas escolhas, as escolhas de proceder bem e sermos aceitos. E de uma forma geral, onde existe a palavra de Deus, onde existe o conhecimento e a lei de Deus, nós seremos bem aceitos sim. Onde existe a moral de Deus, na sociedade, na construção da sociedade humana, nós seremos bem aceitos sim, quando nós procedermos bem. E se nós não procedermos bem, né, o pecado jaz à porta. Eu gostaria que, em contexto dessa situação em que nós vivemos, especialmente com relação à política, com relação a essa doença que todo mundo insiste em chamar de pandemia, né, nós vemos que tem muito medo. E eu gostaria de lembrar de mais um versículo. Ele está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, e ele simplesmente diz: Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, que significa Pai. Então, nós, através do espírito de adoção que nós temos de Deus, não devemos estar em tremor, devemos estar em tremor de Deus, mas não com o temor do mundo, onde estamos apavorados e preocupados e estressados com as questões, porque nós não temos mais o espírito de escravidão, nós temos o espírito de adoção. E com esse espírito nós podemos e devemos sempre clamar Pai, Pai, referindo-nos, claro, ao Pai Celeste, porque nós somos dele e ele nos tem dado o seu nome e a sua vida através do seu Filho Jesus Cristo. Nós temos ainda em Gálatas, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Pai, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por Deus. Sabemos que somos herdeiros de Deus, cordeiros em Cristo. E lembrando da atitude de Cristo enquanto ele esteve aqui na terra, ele nunca demonstrou medo, nunca, jamais ele demonstrou medo, nunca, jamais ele demonstrou pavor, nunca, jamais ele, como diz, nunca ele perdeu os projetos, ele sempre esteve no controle, ele sempre esteve confiando no Pai, ele sempre esteve ciente de que não cabia a ele e da mesma forma não nos cabe estarmos apavorados, porque a vida que temos é a vida que Deus nos dá, e a vida que temos é a vida que temos para viver para Deus, tendo em mente a visão que Ele tem da vida e não a visão que nós temos, influenciados pelo mundo inteiro que jaz no maligno. Então é muito bom que nós lembremos disso. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 11, diz também: Nele digo, referindo-se a Cristo, nele digo, no qual também fomos feitos herança. Então a nossa herança e as coisas que nós herdaremos
e herdamos já em Cristo, são pertinentes a Deus, não são pertinentes a este mundo. Eu até tinha pensado no versículo, mas eu não lembrei a referência, mas se eu não me engano ele é 1 Timóteo no capítulo 6, que fala que nós, quando chegamos a este mundo, nós viemos pelados, não trouxemos nada conosco, e quando nós partirmos desse mundo, também não levaremos nada desse mundo conosco. Por quê? Porque a vida que nós temos e teremos é em Cristo. E a herança que nós temos não é terrena, é uma herança celestial. Então, nos cabe ter isso sempre em perspectiva. Mais um versículo que eu não anotei aqui, mas eu lembrei agora. 1 Coríntios, no capítulo 5, se eu não me engano, versículo 20, que diz que nós somos embaixadores de Cristo. E como embaixadores de Cristo, como é que nós vamos viver uma vida de temor? Como é que nós vamos viver uma vida como o resto do mundo inteiro que jaz no maligno? Não compete, não tem esse lugar para nós. Então nós temos que lembrar disso. Eu gostaria de, mais uma vez, um versículo bem conhecido, João no capítulo 8, no versículo 32, diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Enquanto estivermos atentos às TVs e às programações do mundo inteiro que jaz no maligno, o que é que nós teremos de lá? E o que é que se formará em nosso coração e em nossa alma? Medo, temor, apavoro, preocupação, estresse. Como que uma pessoa que foi salva de todos os pecados já cometidos e que ainda serão cometidos, como uma pessoa que tem herança em Cristo, como uma pessoa que é herdeira de Deus, pode viver dessa forma? Nós não podemos. E por que é que esse mundo que jaz no maligno traz toda essa programação de fatos horripilantes e sem esperança que nos levam a esse desespero, esse medo, esse temor? Como que isso acontece? É a verdade que nos liberta, que leva a isso? Não, é mentira. Tem muita mentira sendo contada hoje nesse mundo, como sempre esteve sendo contada nesse mundo e continuará sendo contado nesse mundo, até que esse mundo seja novamente julgado por Deus e trazido para esse mundo o reino perpétuo de Cristo, em que ele reinará com Israel e não haverá mais pecado, e a terra não mais será essa terra corrompida, essa terra degradada. Será uma terra, um novo mundo, uma nova terra e uma nova vida. Não haverá mais pecado nessa terra, não haverá mais as consequências do pecado nessa terra. Não será a mesma terra, será uma outra terra, uma terra purificada, uma terra reconsagrada, uma terra onde o santo vai viver em paz para sempre e não deverá se preocupar com medo, porque estará em paz, estará com Cristo, não como herdeiro, mas como um participante do reino na terra. E nós não estaremos aqui, porque a nossa herança não é na terra. Em Cristo a nossa herança é nos céus. O nosso programa não é com Israel, nosso programa é o corpo de Cristo. Então nós temos essa esperança e nós precisamos, se há necessidade de algum tipo de desespero, é o desespero de nós precisarmos desesperadamente fazer tudo o tempo todo para que nós lembremos e tenhamos sempre em ampla consciência, diante dos nossos olhos, diante da nossa percepção, esbarrei aqui, diante da nossa vida espiritual, o fato de que nós estamos em Cristo e a nossa herança é uma herança celestial e não tem lugar para medo. A única coisa que nós temos em questão de desespero é fazer tudo para que nós lembremos, desesperadamente lembremos de quem nós somos, qual a nossa posição, que nós somos embaixadores, que nós representamos a Deus
e que, portanto, essa atitude do mundo que jaz no maligno não nos cabe. Então, eu gostaria de encorajar os irmãos desta forma. Significa, então, que nós não precisamos ver nada, que nós não precisamos lidar com as coisas aqui? Não, pelo contrário, nós definitivamente precisamos estar atentos e estarmos usando e fazendo bom uso do que se vê, do que se sente, das situações, do que a gente apreende nessa vida que é apreensível, porque são essas situações com que nós temos que lidar, e é por isso que nós estamos aqui, para administrar essas situações, levando a Deus as dificuldades e levando a Ele o crédito das vitórias, e deixando que Ele traga até nós a paz dele, deixando que Ele traga até nós a verdade dele e as direções para que nós possamos viver e viver bem. Então, isso é muito apropriado, mas nós devemos sempre lembrar que é mais importante o que não se vê, então nós devemos viver com muito mais importância o que nós representamos, que é Cristo e a eternidade, do que o local onde nós estamos. É muito mais importante o país de origem do embaixador do que o país onde o embaixador está. É muito mais importante. Continuemos a leitura, porque as coisas que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. O meu tabernáculo tem olhos claros. O meu tabernáculo tem pelos claros. O tabernáculo de alguns de vocês tem olhos escuros e pelos escuros. Há uma grande variedade de como Deus fez os nossos tabernáculos. Mas isso aqui vai embora. Isso aqui é muito temporário. E nós sabemos que um dia vai se desfazer. Mas, se desfizer, o morrer é lucro. Se desfizer, nós estamos bem. Se a Covid levar, se o câncer levar, se o acidente fatal levar, se o homicídio levar, e daí? Nós, naturalmente, humanos, sentimos e temos que administrar a dor da partida. Mas aquele que parte, tendo conhecimento de Cristo e sendo um filho e um herdeiro de Deus, nós devemos celebrar que descansou, que está com o Senhor. E não devemos ficar extremamente doloridos. Evidentemente, nós sentimos falta das pessoas. Evidentemente, as pessoas onde elas estão inseridas são necessárias e fazem falta. Sim, claro. Mas quando a gente fica em luto, nós não ficamos em luto. A gente diz que fica em luto pelaquela pessoa que partiu, mas na verdade nós não ficamos em luto pela pessoa que partiu. Nós ficamos em luto por nós. Nós ficamos em luto pela viúva, pelos filhos, pelos órfãos. Nós ficamos em luto por aqueles que não têm mais aquela pessoa que estava inserida ali, e o que aquela pessoa fazia e o que ela provia, e não tem mais isso. É por essas pessoas, e claro, por nós que conhecemos o ente que partiu, é por nós que nós ficamos em luto. Nós dizemos que ficamos em luto pelo que partiu, mas nós verdadeiramente estamos em luto por nós. Quando aquele que partiu, no entanto, não conhece a Cristo, aí o luto cabe a nós ficarmos em luto por aquela pessoa que partiu, porque ela não conhecia Cristo. E nós já vamos ver já o que vai acontecer. Nós já falamos um pouco, já sabemos também, mas é grave. E daí sim cabe o luto. Mas em Cristo não cabe o luto. Então, voltando para o versículo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, então quando ele fala casa terrestre desse tabernáculo, ele está falando do corpo humano. Ele está falando desse corpo humano corruptível que vai morrer por causa do pecado. Quando ele se desfizer,
ele está nos dizendo que temos de Deus um edifício, não um tabernáculo. E aqui ele está comparando no Velho Testamento o tabernáculo que Moisés carregava ao templo que Salomão edificou. Não tem comparação. Por mais lindo e bonito que fosse o tabernáculo que foi feito pelos israelitas no tempo de Moisés e Arão, não se comparava à glória do templo de Salomão. Da mesma forma, o nosso tabernáculo, o que vocês estão assistindo aí no vídeo, e o que vocês vão assistir de mim na eternidade, não tem comparação, não é a mesma coisa. E nisso nós devemos ter muito consolo. Nisso nós devemos verdadeiramente, como 1 Tessalonicenses 5 fala, regozijar. Nós devemos regozijar. Né? Continuando a leitura, pois neste tabernáculo aqui, neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. E se é que estando vestidos não formos achados nus. Então o apóstolo Paulo está fazendo aí uma comparação entre o tabernáculo, quando você está em vida, estar nu, que é quando você morre, e o edifício ou templo, que é quando você está de posse do corpo celestial, do corpo incorruptível. Ele fala no versículo ali, pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Nós não desejamos estar nus, nós desejamos passar direto, né? Nós desejamos o arrebatamento, onde nós não morreremos, passaremos direto ao corpo incorruptível, sendo transformados, sem morte, né? Essa é a esperança do arrebatamento. E daí ele continua, porque na verdade nós os que estamos neste tabernáculo gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor ou como garantia o Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, o viver é Cristo, né? Enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Então, presentes no corpo, no tabernáculo, o viver é Cristo. Porque andamos por fé e não por vista. Essa parte é difícil, essa parte não é natural. Não é natural para o ser humano confiar no que não vê. Mas nós sabemos que é muito mais importante o que se não vê do que o que se vê. Porque o que se vê é temporário e o que não se vê é eterno. Então, ele continua, temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Pelo que também nos esforçamos para ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Nós nunca devemos esquecer desse versículo. O nosso maior alvo, como herdeiros e como soldados, como embaixadores de Cristo, o nosso maior alvo sempre deve ser representar bem o nosso Deus. O nosso maior alvo sempre deve ser agradar a Deus. E quando nós esquecemos disso, nós estamos perdendo, nós estamos fazendo escolhas impróprias, em que nós não seremos louvados. Voltando à leitura, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. Voltando para finalizar nossa leitura, versículo 11, portanto, conhecendo o temor do Senhor, 2 Coríntios 5:11, portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. E aqui é onde está a nossa função central, como herdeiros, como embaixadores de Cristo. A nossa função central é levar esse conhecimento aos homens, o conhecimento do temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é a morte física sem Cristo e a morte eterna
que será concedida. Não é uma coisa boa, mas será concedida sim. E a quem será concedida, essa pessoa não poderá recusar. A morte eterna. Primeiro o inferno, depois o lago de fogo. O inferno e do julgamento de Deus. Não vai ser diluído esse ódio e desprezo de Deus. Não vai ser aliviado. Não tem nada mais aterrorizante. Enquanto no inferno já é ruim o suficiente, tanto que o homem rico queria só uma gotinha de água. Só uma gotinha de água não ia fazer nada, mas para ele já imaginava que teria algum alívio, porque o que ele sentia não tinha alívio nenhum, ele queria qualquer coisa de alívio, já faria diferença. E isso era só o inferno. O lago de fogo é muito pior. Muito pior. E esse é o temor do Senhor. Esse é o grande temor do Senhor. E isso é um peso, é uma âncora, é uma bigorna que está por cima da cabeça de todo homem, toda mulher que não conhece a Cristo como Salvador. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. Deus concedeu essa maravilhosa e única oportunidade a cada um de nós. A oportunidade de procurar e persuadir os homens. Persuadir o quê? Olha, tem um julgamento terrível sobre você. Mas aqui, graças a quem Deus é e a como Ele nos ama, Ele preparou algo que nós não merecemos, que não é necessariamente justiça, uma coisa que nós vamos receber porque nós merecemos. Nós não merecemos. É uma misericórdia e é uma graça. A misericórdia em que nós não recebemos o que merecemos e por causa dos nossos pecados o que nós merecemos é a morte e a morte eterna. Nós não recebemos isso. Isso é uma misericórdia de Deus. A justiça foi que Cristo pagou o preço das nossas falhas. Alguém sempre paga, né? Não existe almoço grátis. Cristo pagou por nós. E daí nós recebemos, através da fé, através da graça de Deus, pela grandiosa graça dele, nós recebemos algo que nós não merecemos, que é a vida eterna. Só o fato de não recebermos a morte já é uma grande graça. Mas Deus vai muito além, de uma forma que nós realmente ainda não conseguimos compreender tudo o que é a grandiosa e enorme graça dele para com nossas vidas, em que nós somos herdeiros de Deus. Nós passaremos a eternidade em eterno regozijo, em eterna felicidade, em eterna descoberta, em eterno crescimento. Eu não sou qualificado para falar de todas as graças que nós recebemos por causa da salvação, por causa do crer em Cristo, do crer na morte e na ressurreição de Cristo em nosso lugar. E eu peço que cada um de nós jamais abandone esse propósito, o propósito de procurar e persuadir os homens, porque nós conhecemos o temor do Senhor. O versículo anterior falou que cada um receba o que fez por meio do corpo segundo o que praticou o bem ou o mal. Sabe o que é uma forma de mal que nós praticamos? Quando nós vamos viver de acordo com o mundo inteiro que jaz no maligno, nós estamos praticando o mal. Quando nós estamos praticando esse mal, vivendo da forma que o mundo inteiro que jaz no maligno vive, nós não estamos lembrando do temor do Senhor e nós não estamos procurando e persuadindo os homens. Isso é mal? Isso é muito mal. Isso é muito grave. Então eu desafio os irmãos, primeiramente, a lembrar que o mundo inteiro jaz no maligno. E o mundo não vai estar dizendo a verdade para nós. Quem nos traz a verdade é Deus através da sua palavra e dos seus obreiros.
Muitas vezes os obreiros de Deus falham, mas a palavra dele não falha. Então eu gostaria que os irmãos primeiramente lembrassem disso e ficassem encorajados nisso. Em segundo lugar, eu gostaria que os irmãos lembrassem que tudo que acontecer nessa vida, o viver é Cristo. Nós vivemos para Cristo. E se nós morrermos, morrer é lucro. Então, por favor, irmãos, não tenham medo do Covid. Não tenham medo das outras coisas que acontecem nesse mundo. Não nos cabe ter medo disso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não estou dizendo para que sejamos irresponsáveis. Eu não estou dizendo para que nós esqueçamos totalmente do mal que há para o dia de hoje. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que nós não temos razão para estar vivendo atemorizados. E se aquela televisão está trazendo terror para a sua vida, faça um favor para todo mundo. Desliga aquela fonte de mentiras, aquela fonte de terror, desliga. Passe para as Escrituras, onde há vida e paz. Pense nisso. Gostaria de lembrar esse trecho de 2 Coríntios, em que nós somos lembrados de que a nossa maior esperança é estar com Cristo. É incomparavelmente melhor estar com Cristo. É melhor passar direto desse corpo corruptível para o corpo incorruptível? Absolutamente. Mas se nós passarmos pela morte, nós estamos com Cristo. E o apóstolo Paulo falou sem sombra de dúvida: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Reflitamos nisso. Reflitamos nisso. E por fim, portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. Não esqueçamos disso, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite.